Hoje, na lição número 2, nós vamos ver sobre a profecia do fim, que está lá em Ezequiel capítulo 7. Ezequiel capítulo 7, Deus fala para Ezequiel, dá para Ezequiel uma profecia. Ezequiel então dá essa profecia para o povo de Israel acerca do fim dos tempos, do fim de Jerusalém, né? E nós vamos ver sobre isso, mas que para nós, trazendo para o dia de hoje, nós poderíamos associar, nós poderíamos correlacionar esse fim de Ezequiel capítulo 7 para o povo de Israel com o fim dos tempos. Porque na essência é a mesma coisa, o fim vem, tudo vai acabar, nós vamos ver o que significa esse fim, nós vamos ver sobre o juízo, nós vamos ver sobre o julgamento, que é algo também que vai acontecer conosco. Então, essa profecia ela tinha um significado, ela tem um significado, teve um significado para o povo de Israel naquele momento, acerca do contexto histórico que eles iam passar, o que já estavam passando até, e para nós tem um contexto, tem um significado apocalíptico, apontando para o fim dos tempos. Então vamos ler Ezequiel capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10. Ezequiel capítulo 7, do verso 1 ao verso 10. E diz assim: Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, e enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação, e não da alegria sobre os montes. Agora, depressa, derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade. Conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Então, como eu disse, o profeta Ezequiel, no capítulo 7, ele recebe de Deus uma profecia, no início do capítulo 7, depois veio a palavra do Senhor a mim dizendo. Então Deus ele usa o profeta Ezequiel para profetizar o povo lá no exílio babilônico acerca do fim de Israel, acerca do que haveria de acontecer. E aí, como nós vamos ver, já estava acontecendo sobre o fim de Israel. E no primeiro momento, quando o povo recebe essa profecia, ele, tanto a profecia de Ezequiel quanto a de Jeremias também profetiza a mesma coisa, só que lá em Jerusalém, como nós já falamos, o povo ele não acredita nessa profecia. O povo ele desacredita das palavras dos profetas. Eles não acreditavam que Deus pudesse permitir que isso acontecesse. Ou seja, a ideia do povo era mais ou menos a seguinte: bom, se esse Deus nos escolheu e nos protegeu até agora, e já falou para nós várias vezes que nós somos o povo escolhido dele, entre os povos de todas as nações e tudo mais, nós temos aqui um templo para adorar esse Deus não vai permitir que outros povos tomem, destruam a nossa cidade, principalmente destruam o nosso templo, acabe conosco. Ou seja, eles não acreditavam que Deus pudesse permitir que o mal viesse sobre eles. E aí, somente nessa introdução já fica o primeiro ensinamento para nós de que, sim, Deus permite que o mal venha. Deus ele permite que o mal venha. Ah, mas então Deus, esse Deus que nós servimos, ele é um Deus mau que traz maldade? Não, não é que um Deus traz maldade. Ele permite que o mal venha. Tem uma diferença. Quem traz maldade é Satanás. Esse ele traz maldade porque a maldade está com ele. Deus não. Deus ele não traz a maldade. Deus ele só traz bênção. Mas ele permite que a maldade passe. Vamos dizer assim. É como se Deus fosse um porteiro. E ele fala assim, ó, às vezes o mal tem que passar. Mas o povo não acreditava nisso.
O povo tanto não acreditava nisso que o povo ignora as profecias e o fim de Israel é o fim que nós conhecemos. Poucos anos depois, Israel é destruído até os tempos modernos. Então, isso serve de um alerta para nós, porque muitas vezes nós agimos da mesma forma. Como assim nós agimos da mesma forma? Nós vivemos nossa vida não crendo que o mal vai acontecer. Não, porque eu sou filho de Deus, não, porque eu sou crente, não, porque eu sou da igreja e nada vai me acontecer, porque eu estou blindado, porque eu estou fechado, e nada vai me acontecer. Não, olha só, se você não anda na linha, se você não obedecer os preceitos de Deus, Deus tem uma medida. E quando essa medida encher, Ele vai deixar o mal acontecer. Isso é bíblico, nós vemos isso na Bíblia o tempo inteiro. Então esse fica o nosso primeiro alerta. Bom, de que Ezequiel estava falando aqui nessa profecia? Ezequiel estava falando sobre a destruição de Jerusalém, a primeira destruição de Jerusalém. Jerusalém ela foi destruída 3 vezes. A primeira destruição de Jerusalém foi justamente com o rei Nabucodonosor, segundo rei da Babilônia. Nessa época que nós estamos vendo aqui do profeta Ezequiel, do profeta Jeremias, Daniel e tudo mais. O rei Nabucodonosor ele vence os assírios, depois que a Babilônia vence os assírios, eles invadem Jerusalém e tomam Jerusalém cativo. Essa foi a primeira destruição do templo. A primeira destruição de Jerusalém. Depois, Jerusalém vai ser destruída lá em 70 depois de Cristo, com o imperador Tito, já imperador romano. Jerusalém é destruída de novo. Segunda destruição de Jerusalém. E depois, a terceira destruição de Jerusalém acontece mais tarde, antes de 600, em 130 depois de Cristo, ou seja, 60 anos depois, já pelo imperador Adriano. E aí também Império Romano, Jerusalém é destruída pela terceira vez e ela permanece destruída até aí sim, 600, quando os árabes retomam aquela região, e aí Jerusalém ela não reconstruída no sentido de Jerusalém, povo de Israel, que até nesse ponto já não existe mais povo de Israel, os hebreus já estão completamente dispersados pelo mundo, mas é a terceira destruição da cidade de Jerusalém. Então, para nós falarmos sobre a profecia, de Ezequiel capítulo 7, do verso 1 ao verso 10, eu queria fazer diferente. Eu queria, ao invés de começar do versículo 1, eu queria começar pelo final. Primeiro eu queria mostrar, e a gente ver junto, na profecia de Ezequiel capítulo 7, o final dela, para a gente conhecer quem era o inimigo, quem era essa pessoa que ia destruir, a Bíblia revela, ou pelo menos nós temos uma indicação disso, nós vamos falar sobre isso. Então, primeiro a gente vê o inimigo, depois a gente vê a profecia que Deus dá para esse povo, e depois a gente faz essa aplicação dessa profecia, desse fim que Ezequiel anuncia na nossa vida cristã, nos nossos dias atuais. Tá? Então, vamos lá para o versículo 10 do capítulo 7. Ezequiel capítulo 7, versículo 10. Ezequiel capítulo 7, versículo 10 diz assim: Eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Diego, de onde que você tira que aqui fala quem é o inimigo de Israel, ou quem é que vai destruir Israel? Bom, no versículo 10, no meio do versículo tem, já floresceu a vara. Fique na minha, o que significa já floresceu a vara? Bom, quando a gente olha para já floresceu a vara, Ezequiel aqui ele usa uma analogia, óbvio. Uma vara não vai destruir uma cidade, não vai destruir um povo. Esse já floresceu a vara, olha, o teu inimigo, aquela pessoa que vai trazer julgo sobre você, aquela pessoa que vai te destruir, aquela pessoa que vai se levantar contra você, já floresceu, ou seja, já nasceu, já está aqui, já está pronta, vamos dizer assim. É uma analogia botânica, uma analogia que Ezequiel usa. Diga. Uma vez eu vi um documentário sobre isso, falando, né, eles falam, não sei qual é a árvore, né, como princípio, né, a gente vem no inverno, né, a árvore está seca e quando floresce quer dizer que já está tudo pronto, né. E eles, claro, como viviam, eram um povo praticamente, eram campesinos e viviam, tinha que ser alguma coisa, hoje em dia falando da internet, mas naquela época tinha que ser alguma coisa próxima. Exatamente. Então, aqui a gente encontra que, olha, o inimigo já está pronto. E quem é esse inimigo? Bom, existem várias interpretações para esse versículo. Para quem é essa vara?
dentre as principais interpretações, a mais aceitável, a mais condizente, a mais coerente, é que essa vara seja o rei Nabucodonosor II, que era o rei da Babilônia naquele momento. Por que isso? Porque essa analogia, essa comparação, não é uma comparação nova na Bíblia. Se a gente for para 2 Reis, capítulo 17, versículo 3, 2 Reis, capítulo 17, versículo 3. Segunda Reis 17:3 diz assim: contra ele subiu Salmanéser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presente. Agora vamos para Isaías capítulo 10, versículo 5, e depois capítulo 20, versículo 1. Isaías 10, 5. Que diz assim: ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. E agora, Isaías capítulo 20, versículo 1. No ano em que veio Tartã a Asdod, enviando o Sargão, rei da Síria, e guerreou contra Asdod e a tomou. Então, quando a gente olha para outras profecias acerca da destruição do povo, acerca de invasões de Jerusalém e tudo mais, nós vemos a mesma analogia. Olha, lá em Isaías, no capítulo 10, nós vimos Deus falando, olha, a vara da minha ira, comparando o rei da Síria. Então, por isso que a teoria, a interpretação mais aceitável é de que em Ezequiel capítulo 7 já floresceu a vara, essa vara é o rei Nabucodonosor. Olhando para as outras profecias, olhando para a história, a interpretação mais aceitável é essa. É que no versículo 10, Deus está falando que essa vara que floresceu é o rei Nabucodonosor, que já estava estabelecido, que já tinha inclusive levado cativo o povo de Israel. Essa era a vara que Deus usaria para julgar o povo, a vara que Deus usaria para trazer sobre o povo a destruição dele. Ok? Sobre o rei Nabucodonosor. Bom, o rei Nabucodonosor, ele foi o grande rei da Babilônia, apesar de ele não ter reinado muito tempo, ele reinou pouco tempo. Mas no tempo que ele reinou, vamos dizer assim, que o reino dele foi um reino muito produtivo, em vários aspectos. Comercialmente, arte, construções, os jardins da Babilônia, que são considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo, ficavam na Babilônia, foi construído pelo rei Nabucodonosor. Nabucodonosor construiu vários templos. Então, o reino da Babilônia ele foi um reino muito produtivo, vamos dizer assim. A gente aqui está falando de história, não estamos falando da Bíblia. Historicamente, o reino da Babilônia foi um reino muito importante e foi um reino muito grande. A Mochi vai colocar agora, eu separei para vocês, um mapa de como era o reino da Babilônia naquela época. O outro, esse é o atual. Esse é o atual? Coloca o outro. Isso. Então essa aqui é a região da Babilônia, essa região vermelha aqui, tá vendo? Ela vinha do norte do Golfo Pérsico e ela estendia até o norte onde hoje é a Arábia, pegava aqui a Síria, vinha até o Mar Vermelho. Então era um reino grande. Você pode achar, mas é pequeno, então o Império Romano era muito maior, tá? A gente está falando de outras proporções. Naquela época, o Império Babilônico era um império grande. Mas Jerusalém já tinha sido perdido, né? Jerusalém está aqui. Tá. Quando o Império Babilônico ele se expande, ele toma Jerusalém. Então. Jerusalém fica aqui. Entendi. E aí você pode falar assim,
E aí você tinha o reino da Babilônia e a capital era Babilônia. Tá vendo aqui? Cidade de Babilônia. Então a cidade, o império, tinha o mesmo nome da sua capital. E aí você pode falar assim, pô, Diego, Babilônia, eu já ouvi essa palavra em algum lugar. Alguém consegue relacionar no Antigo Testamento alguma palavra parecida ou derivada de Babilônia? Babel. Torre de Babel tem a ver com a Babilônia? Sim, tem a ver. Babel é um dos nomes, Babel em hebraico. Um dos nomes da Babilônia. Babilônia vem do grego. São palavras, são termos iguais, são termos semelhantes. A Torre de Babel, ela ficava na Babilônia, nessa região da Babilônia. Claro, na época da Torre de Babel não era o império da Babilônia, tá? Mas o significado da Torre de Babel significa porta dos deuses. Babilônia também. Então ficava nessa região. Inclusive, essa região é uma região que já aparece outras vezes na Bíblia. Por exemplo, vá lá para Gênesis, capítulo 11, versículo 28. Gênesis 11, versículos 28 e 31. Gênesis, capítulo 11. Versículos 28 e 31. Depois nós vamos ler capítulo 15, versículo 7. Versículo 28 diz assim: E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Versículo 31. E tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e habitaram ali. Agora vamos para Gênesis, capítulo 15, versículo 7. Gênesis 15, 7. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdares. O que acontece? Se a gente voltar lá para o mapa, a gente vai ver que o Ur dos Caldeus está aqui, ó, no sul da Babilônia, bem ao norte do Golfo Pérsico. Então, Ur dos Caldeus era a região da Babilônia. E aí você pode falar assim, mas como que Ur era dos caldeus e era da Babilônia? Bom, Isaías, capítulo 13, versículo 19. Isaías, capítulo 13, verso 19. Isaías 13, 19. Diz assim: E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. E aí tem outras referências, como por exemplo, Isaías 47, Isaías 48, que nos mostra, nos diz, que o profeta Isaías ele associa a Babilônia com os caldeus. Então, olhando por esse prisma, por esse aspecto, Babilônia e caldeus eram o mesmo povo, vamos dizer assim. Ou eram dois povos que habitavam na mesma região. Não estou falando que eles eram iguais, mas eles eram similares, a mesma coisa. Toda essa região era habitada tanto pelos babilônicos quanto pelos caldeus, eles eram o mesmo povo. E como a gente viu, Abraão ele sai de Ur, volta lá no mapa rapidinho. Só para a gente. Não está relacionado com o assunto, mas Terra de Canaã fica aqui, né? Abraão ele sai de Ur e ele vem para Canaã. Ok? Mas também para pensar tão longe não era, né? A gente pensa assim, muitas vezes no mapa do Brasil, né? Que a gente olha Belo Horizonte, Rio de Janeiro, é longe mas eu acho que a distância aí também era menor, né? Olha, eu não sei te dizer se é menor, mas é longe. Para dar a pé, a cabelo é longe, assim, foi um caminhozinho. Mas tinha camelo. Tinha camelo anda super rápido. Camelo anda assim, ó. Camelo anda 200 por hora. É só acampando ainda, acampando. Então essa era a região da Babilônia. Como eu disse, a princípio, caldeus e babilônicos. Como eu disse, caldeus e babilônicos, eles eram povos diferentes. A gente não pode falar que eles eram a mesma coisa. Eles eram povos diferentes, mas que habitavam ali na mesma região, nessa região do Império Babilônico.
Ok? Até aí? Alguma pergunta? Não? Pois bem. Uma coisa que eu queria comentar também, estava até comentando com o pastor no início antes de começar a aula. Pesquisando sobre a Babilônia, a Torre de Babel e tal, essa. Tem um nome disso? Arqueologia bíblica. Aí eu caí num artigo sobre a Torre de Babel, encontrado com a Bíblia, aí era história, e aí as teorias do que era a Torre de Babel e tudo mais. E aí eu achei qual é o que eles não a expectativa, mas assim, Perspectiva. de qual era o tamanho da Torre de Babel, quão alta era a Torre de Babel. E aí a expectativa deles, esqueci a palavra agora, o que os arqueólogos entendem e acham que seria mais ou menos a altura, é de 2.460 alguma coisa metros de altura, quase 2.500 metros de altura. Isso é 4 vezes mais alto do que a maior construção que existe hoje. Então assim, a Torre de Babel era realmente alta, era muito alta. E aí tem toda uma teoria saindo da Bíblia do porquê dessa torre e tal, enfim. Mas se a gente ficar com a Bíblia, que é o que nós devemos ficar há 4.000 anos atrás, eles construíram uma torre de 2.400 metros. E aí também outra coisa que muita gente fica no nosso imaginário, a gente acha que é assim, mas óbvio que não era, é que a gente imagina, tu construiu uma torre, a gente imagina uma torre como se fosse a Torre de Pisa, como se fosse uma torre, né? Não tinha aço naquela época. Não tinha aço. Pois é, a pedra. Então assim, a gente imagina uma torre, só que você não consegue construir uma torre de 2.400 metros de altura sem ela cair. Então não era quando fala torre, não é uma torre como a gente imagina hoje, né? Como a maioria de nós imagina, uma torre redonda que vai subindo, uma torre circular que vai subindo, cilíndrica. Mas era meio que uma pirâmide, era uma forma piramidal. Então você tinha bases, ela ia subindo, mas ela tinha 2.463. Naquela época, sem tecnologia, subia aquelas pedras lá e deu trabalho. Os caras queriam mesmo chegar, o povo queria mesmo chegar perto de Deus. Bom, então, a vara, existem várias interpretações de novo, a mais aceitável é que se já floresceu a vara, essa vara é o rei Nabucodonosor do Império Babilônico. O rei Nabucodonosor reinou por pouco tempo, mas fez um progresso, foi um reino assim, bom no sentido histórico, do que ele construiu, do que ele deixou e tal. Babilônia a gente já viu. E aí bota o mapa atual, só pra gente ter uma noção de que a região seria a Babilônia hoje. Essa região aqui, ó. Aqui você tem Ur, né? E aí a região da Babilônia é toda essa região aqui, até aqui. Então ela pega Kuwait, Iraque, Síria, Israel, óbvio, né? Líbano, Jordânia, até o norte da Arábia Saudita, até chegar aqui na região do Egito. Então seria mais ou menos essa a região da Babilônia nos dias de hoje. Ok? Que é a região da Mesopotâmia. Quando a gente estuda história, paleontologia e tudo mais, o berço da humanidade, é a região que acredita, é a região da... Acredite não, se a gente for para a Bíblia a gente vai ver que, né, eles só não afirmam, porque eles não querem dar o braço a torcer, mas eles acham coisa que a Bíblia já fala há muito tempo. A região da Mesopotâmia é essa região aqui, que fica entre o rio Tigres e o rio Eufrates, aqui é mais ou menos a Babilônia, que é essa região que é a Mesopotâmia, que foi o berço da humanidade. Enfim, só um pouquinho de mapa para vocês, porque me chamaram a atenção semana passada. Você ia focar no mapa, as pessoas velhas. Eu chorei mesmo, então. E aí, para vocês terem uma... É importante ver, eu acho legal. Fixa mais. E aí, ainda sobre o inimigo anunciado por Ezequiel, no capítulo 7, nós temos no final do versículo 10, Ezequiel capítulo 7, versículo 10, diz assim: eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara. E aí tem uma coisa interessante, que fala assim no final: reverdeceu a soberba. E aí, por que eu digo que é interessante? Porque você tem Deus usando um profeta para falar para o povo: olha só, vou trazer destruição sobre você, o fim vem, vou trazer destruição, a gente leu lá no início da aula, tudo aquilo que Deus ia trazer para o povo. Já floresceu a vara, ou seja, já tem a pessoa que vai fazer isso, e aí como nós entendemos, o que o texto nos mostra é que
Deus ele estava usando, vamos dizer assim, ou ele usou, ou deixou o rei Nabucodonosor ser usado como ferramenta, como caminho, como forma de destruição. Só que no final, Deus fala assim, reverdeceu a soberba, ou seja, extrapolou a soberba. E aí parece interessante, o que chama a atenção é que, como que Deus ele usa uma pessoa que está fazendo mal, mas ao mesmo tempo ele condena que essa pessoa extrapolou o limite que Deus colocou. Vocês conseguem? Estão entendendo? O que eu acho curioso é como se eu falasse assim, não, eu vou trazer aqui uma pessoa para trazer, sei lá, para fazer um bem aqui para a igreja. Aí a pessoa vem e faz um bem e fala, não, mas essa pessoa fez bem demais. Mas como assim bem demais? Você não quer que ela fizesse bem? Como que existe bem demais? Deus ele usa Nabucodonosor para trazer juízo pelo povo. Mas como que é juízo demais? Não é para fazer juízo? Então faz juízo aí, faz o que tem que fazer, destrói o que tem que destruir. Fala. O que eu não entendo nesse verso parece, eu não sei se está falando de uma pessoa ou de duas, porque ele é bem quebrado, né? Eis que vem o dia, eis que veio a tua ruína. A ruína deve ser do povo de Jerusalém. Veio a ruína de Jerusalém. Né? Já floresceu a vara. Ou seja, aí agora ele fala vai ser outro. Não, é a mesma pessoa. A vara de quem? De Israel? Eis aqui o dia, eis que vem. Ou seja, vai chegar o dia, veio a tua ruína. É agora, né? Chegou o teu fim, Israel. A vara já floresceu, ou seja, quem vai ser usado para tua ruína, quem vai ser usado para te destruir, já está pronto. É o rei Nabucodonosor. Reverdeceu a soberba. A soberba de quem? Da vara. Quem é a vara? De Nabucodonosor. Então Deus ele fala assim, olha, o teu dia chegou o teu juízo. Quem vai trazer juízo por você já está pronto. É o Nabucodonosor. Só que a soberba dele extrapolou. E aí parece exatamente o que a irmã está falando. Estranho, né? Parece uma coisa... Parece que juntam dois pensamentos em um. Eu não digo nem esse ponto, eu digo no sentido de que você traz uma pessoa para destruir, mas ao mesmo tempo você condena aquela pessoa que você mesmo está trazendo. Não, eu não vejo como do ponto de tipo assim, que extrapolou. Mas eu entendo esse versículo como uma advertência ainda mais acentuada para o povo, para eles entenderem, a pessoa que vai chegar já existe, já foi definida. E no coração dela já subiu o desejo de acabar com vocês mesmo. Entende? Então, é assim que eu interpreto, reverdeceu a soberba, é Deus falando para o povo assim, olha, a pessoa que vai vir já está escolhida, já existe essa pessoa. E digo mais, no coração dela, hoje é como se ela já analisasse como que vai entrar e destruir vocês. Então, já está cheio de ganância pela terra de vocês. Então, eu particularmente, eu não interpreto como, tipo assim, Deus falando que, extrapolou. Mas, nessa forma de que Deus intensifica, acentua para o povo que, tipo assim, quem vai vir, tá vindo com sangue no olho. Uhum. Entendeu? Essa soberba ainda não é do povo de Israel, não? Não. É de quem tá vendo? A gente vai ler. Fala. Eu acho que quando a gente lê isso, que a gente entende muito Deus como Pai, Deus é um outro aspecto de Deus, talvez, que é como um general de guerra, né? Ele está vendo a situação. Como hoje em dia, né? Que você vê um país entrando no outro, no fundo ele não quer ajudar nada do outro, ele só quer fazer isso. É que são tantos interesses, você nunca entende o que está acontecendo. Por isso que a gente não pode seguir a televisão. E tem que estar assim, porque se você se guiar pela situação, parece que é alguém que arquitetou um plano com um objetivo, mas para quem está naquela situação é quase que não dá para entender. Sim. Vamos ler sobre por que essa soberba se refere à vara e por que Deus, ele, ao mesmo tempo que ele anuncia o juízo e mostra quem é que está fazendo o juízo, ele se irrita, vamos dizer assim, ou ele condena o fato desse juiz ou essa pessoa que ia trazer o juízo ter crescido demais e ter extrapolado os limites, vamos colocar assim. Primeiro vamos ler 2 Reis, capítulo 25. 2 Reis 25, versículo 7. Primeiro a gente tem que ver em que ele extrapolou.
Segunda Reis 25. Segunda Reis 25, 7. E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos a Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram à Babilônia. Então degolaram o rapaz e furaram os olhos. Agora vamos para 2 Crônicas, capítulo 36. 2 Crônicas, capítulo 36. Segunda Crônicas 36, 17. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos os deu nas suas mãos. E agora vamos para Jeremias capítulo 52, versículos 10 e 11. E o rei da Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista, e também degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla. E arrancou os olhos a Zedequias, e o atou com 2 cadeias de bronze, e o rei da Babilônia o levou para a Babilônia e o conservou na prisão até o dia da sua morte. Como vocês podem perceber, Jeremias é a mesma passagem, o mesmo relato lá de 2 Reis. Então, nós vemos que o rei Nabucodonosor, ele não só trouxe juízo para o povo, mas ele foi um rei sádico, ele foi um rei mau. Assim, mal no sentido de fazer maldade mesmo. Ele não se contentou em... Ele não se contentou. Israel ele foi destruído por outros reis, como por exemplo os assírios. Ciro invadiu Jerusalém, Ciro trouxe juízo para Jerusalém, mas quando Neemias foi lá falar com ele, ele falou: não, vai lá e reconstrói o templo, não tem problema. Vamos deixar o povo calmo. Ou seja, você tem como fazer juízo sem subjugar, não subjugar, mas sem extrapolar, sem ser mal, sem ser sádico, sem arrancar o olho e degolar os filhos na frente de um pai. Então nós vemos que o rei Nabucodonosor, ele foi um rei realmente mau, ele foi perverso, ele foi sádico, ele foi cruel, tá? E aí, olha o que Deus fala sobre isso, ainda em Jeremias, no capítulo 51, Jeremias 51, versículos 34, 55 e 56. Nabucodonosor, rei da Babilônia, me devorou, pisou-me, fez de mim um vaso vazio. Como o dragão me tragou, encheu o seu ventre das minhas delicadezas e lançou-me fora. 55 e 56. Porque o Senhor destrói a Babilônia e fará perecer nela a sua grande voz. E as suas ondas bramirão como muitas águas, ouvir-se-á o ruído da sua voz. Porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus valentes serão presos. Já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor Deus das recompensas certamente lhe retribuirá. Então, por isso que baseado nesses dois conjuntos de versículos, a gente entende que a soberba aqui de Ezequiel capítulo 7, versículo 10, é do rei da Babilônia. É como se Deus falasse assim: olha só, eu preciso julgar esse povo. Quem que está destacando aí? É a Babilônia, Nabucodonosor? Tá, então vou deixar o Nabucodonosor ir lá e julgar esse povo. Só que o Nabucodonosor exagerou, extrapolou. E Deus fala assim: não, peraí, eu falei para você ir lá, vamos fazer um outro. Eu falei para você ir lá, deixei você ir lá e fazer o que você tinha que fazer. Mas você deu uma exagerada, agora eu vou acertar a conta com você. É como se quando Deus está lá com Satanás e em relação a Jó, e Deus fala assim: não, ó, vá lá e toca na vida dele. Satanás fosse lá e tocasse na vida de Jó. Aí Deus fala assim: não, peraí, eu falei para você ir lá e fazer o que você quiser, só não tocar na vida dele. Você me desobedeceu. Você passou, você extrapolou o dia. E o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos com isso duas coisas. Primeiro, tudo tem uma medida para Deus. Deus ele tem uma medida para a bondade e ele tem uma medida para a maldade, vamos dizer assim. Tudo tem uma medida para Deus. Todos têm uma medida perante Deus. Os maus também têm uma medida perante Deus. Assim como os bons têm uma medida perante Deus. As bênçãos têm uma medida perante Deus. A maldição também tem uma medida perante Deus. Tudo tem uma medida para Deus. E quando extrapola essa medida,
Deus ele cobra. Deus ele, vamos dizer assim, no versículo 56, diz, no final do versículo diz, porque o Senhor, Deus, das recompensas, certamente ele retribuirá. Ou seja, quando extrapola essa medida, Deus vai lá e fala, opa, passou a medida, vamos acertar a conta. Só que essa medida é diferente. Seja ela a medida da bênção, a medida da maldição, a medida do bom, a medida do mal, ela é diferente para cada um de nós. E aí, muitas das vezes, a gente quer ser medido com a mesma medida de outro. Ou a gente quer ter a mesma... A gente quer que no nosso vaso, vamos dizer assim, caiba o mesmo conteúdo de um vaso maior ou de um vaso menor. A gente não entende que cada um tem a sua medida, mas não é que cada um tem a mesma medida, cada um tem a sua medida. A minha medida é diferente da medida do diácono Vinícius, que é diferente da pastor Ivanor, que é diferente da irmã Cátia, diferente da irmã Francine, diferente do irmão William, diferente de cada um de nós. Cada um tem a sua medida, seja a medida do bem ou seja a medida do mal. E nós seremos, Deus não vai nos retribuir, ou Deus vai nos julgar de acordo com a nossa medida. E nós vemos Deus julgando, ou trazendo juízo aqui em Jeremias, para o rei Nabucodonosor, para a Babilônia, que ele mesmo permitiu que subjugasse o povo, mas que extrapolou na medida, cresceu a soberba. Ah, mas Deus não sabia que Nabucodonosor era soberbo? Sabia. Deus não sabia que Nabucodonosor era mau? Sabia. Tanto que ele usa, vamos dizer assim, Nabucodonosor para trazer juízo sobre o povo. Só que eles exageraram. E assim como Israel foi julgado, ou foi destruído, Deus trouxe juízo sobre Israel, porque Israel não foi fiel a Deus, Deus também trouxe juízo à Babilônia, porque Nabucodonosor extrapolou a sua medida. Ou seja, todos serão julgados, os bons e os maus. Fala, Cátia. Eu tenho 3 perguntas. Pergunte. Esse Nabucodonosor agora, porque são tantas histórias que a cabeça vai assim para lá e para cá, é o mesmo de Daniel? Sim. É o que a gente falou, Ezequiel, Daniel e Jeremias foram contemporâneos. Só que Ezequiel foi profeta no exílio, junto com o povo exilado. Jeremias foi profeta para o povo lá em Jerusalém. E Daniel foi profeta na corte do rei. Porque quando a gente analisa a história de Daniel, é muito bonito porque a gente conhece Nabucodonosor por outro lado também, né? Quer dizer, apesar de sabia ser bem mal, mas ele também sabia ser bonzinho. Assim como ser... Até botar 3 jovens na fornalha, porque não... Mas depois ele foi lá, quando ele via que ele estava errado, ele... Né? É interessante mesmo. Deus tratou com ele, entendeu? Permitiu que ele fosse pro pasto comer igual animal. Exatamente. Aí eu vejo um livre-arbítrio, né? Quer dizer, não está tudo escrito, né? Ele tinha a possibilidade de fazer diferente. Sempre. E a terceira pergunta... Não, exatamente no final dele, que ele depois se arrepende e ele volta a sentar no trono, não é ele? Nabucodonosor, que começa a comer nos pastos, ou é outro também? Quando ele enlouquece, ou é outro? Na história de Daniel também. Porque tem aquela história, ele mímica e diz, você foi julgado na balança, perderá tudo. Depois aqui, interessante. Juntando o paralelo. Né? Mas é interessante depois a gente dar uma voltada aí, porque ele volta ao trono dele, mas calma. Então, tá tudo bem até aí sobre Nabucodonosor, sobre a soberba, Nabucodonosor ter extrapolado a medida e Deus ir lá e... Poxa, mas como que Deus permite, mas também Deus cobra, assim, mesmo permitindo que Nabucodonosor fizesse o que tinha que fazer, tinha uma medida para ele. E Deus age assim. Só que às vezes respinga em A ou B. Ah, mas Deus não sabia que ia ser assim, ele não podia ter travado Nabucodonosor antes de debolar os olhos lá, arrancar os olhos de Ezequias. Às vezes respinga. Às vezes. É igual nos dias de hoje também com a gente, né? Assim, com a nossa vida hoje contemporânea. É a mesma coisa, né? Às vezes ele vai ficar comigo, vai respingar nos meus filhos. Exatamente. Né? Mas o que eu acho interessante eu estava lendo esses versículos e eu fiquei pensando, poxa, a gente já diz que criança tem que ler a Bíblia, né? Quando vê essas coisas assim, eu fico, pelo amor de Deus, é complicado. Pai, o que é arrancar os olhos? Não, é complicado. Pai, o que é degolar? É complicado, mas tudo bem. Deus tem seu propósito e glória a Deus por isso. Mas eu vejo em guerra, a estratégia de guerra, a gente só ouve um pouquinho, mas se você perguntar esse pessoal todo, que é exército americano,
O que eles fazem não é muito longe de Israel, rapaz. É triste. Guerra é guerra. Guerra é guerra, é verdade. Bom, então esse era o inimigo, vamos dizer assim, do povo de Israel. Essa era a pessoa pela qual ia vir a destruição ao povo de Israel. Sobre a profecia em si, aí agora vamos voltar lá para o versículo 1 de Ezequiel capítulo 7. Como eu falei, a gente começou do final para a gente conhecer quem era o inimigo, quem era a pessoa que ia trazer essa destruição. Agora vamos ver sobre a profecia em si. Ezequiel capítulo 7, do verso 1 ao verso 8. Do verso 1 ao verso 2, nós temos a introdução da profecia. Né? Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Bom, a princípio, como eu disse, a profecia era destinada ao povo de Israel. E isso fica provado no versículo 2, quando diz: Assim diz o Senhor Jeová, ou seja, assim diz Deus, acerca da terra de Israel. Então, a princípio, num primeiro momento, essa profecia ela é específica ao povo de Israel. Porém, no final do versículo 2, diz: O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Ou seja, o fim vem sobre a terra inteira. E é por isso que nós podemos olhar para Ezequiel capítulo 7. Por isso que nós podemos olhar para essa profecia sobre o fim que vem e associar ela e aplicar ela tanto ao povo de Israel, aqui de 560 a.C., mas também aplicar ela 2022, Assembleia de Deus, Ministério em Berlim. Porque o fim vem, assim diz o Senhor, sobre a terra de Israel. O fim vem para a terra de Israel, ou seja, Israel vai ser a sua primeira de três destruições, através do reino da Babilônia, reino do Nabucodonosor e tudo mais, mas o fim também vem aos 4 cantos da terra. Ou seja, o mundo vai acabar. A terra vai chegar ao fim. E aí por isso nós podemos trazer essa profecia, a aplicação dessa profecia, trazer como ensinamento para nós. Olha só, o fim vem para os 4 cantos da terra. O fim chegou para Israel, mas ele vai chegar para Berlim também. E o fim vai chegar no Brasil também. E o fim vai chegar nos Estados Unidos também. E o fim vai chegar no Japão também. Até lá na Islândia, até lá em cima, no Polo Norte e no Polo Sul também, o fim vai chegar para todo mundo. Para nós, para o pinguim, para o polar, o fim vai chegar nos 4 cantos da terra. Então é por isso que nós podemos aplicar os ensinamentos, nós podemos aplicar Ezequiel capítulo 7, inclusive, para nós. Então entra assim, não, mas essa profecia foi para a terra de Israel. Sim, foi para a terra de Israel, mas Ezequiel capítulo 7, versículo 2 diz que o fim vem para os 4 cantos da terra. Então isso é apocalíptico. Apocalíptico. Serviu para o povo naquele momento e serve para nós como futuro. Ok? Como eu disse, a extensão dessa profecia, o povo de Israel e para nós pelos 4 cantos da terra. Nós temos certeza de que isso foi uma profecia direta de Deus, porque, né? Versículo 1 e versículo 2, depois veio a palavra do Senhor a mim, ou seja, Ezequiel dizendo: E tu, filho do homem, assim diz o Senhor Jeová. Então foi uma profecia que ela não foi uma profecia, por exemplo, ela foi uma profecia diferente da de João com o Apocalipse, porque João ele viu, foi uma profecia através de visão. Aqui Ezequiel foi uma profecia ditada, foi uma profecia. Ezequiel ele ouviu do próprio Deus a profecia. Então são formas diferentes, fica aqui bem explícito para nós, formas diferentes de Deus falar. E quando que isso tudo ia acontecer? Bom, Ezequiel capítulo 7, versículo 3 e versículo 8 diz assim: Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E no versículo 8 diz: Agora, depressa, derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. Bom, a gente vai entrar em detalhe o que significa o fim, mas sobre quando vai acontecer essas coisas, ou quando vai acontecer essas coisas para nós e quando aconteceria essas coisas para eles,
A Bíblia é bem clara no versículo 3 e no versículo 8, quando no versículo 3 diz, agora vem o fim, e no versículo 8 diz, agora depressa derramarei, ou seja, era iminente. O fim era iminente. Foi iminente para o povo de Israel, o povo já estava cativo, Ezequiel foi profeta no meio do cativeiro, dos exilados, então para eles foi iminente, foi coisa de pouquíssimos anos, a partir dali Israel teria sido destruído. Adiante para nós, também é iminente? Sim, também é iminente. Poxa, mas eu ouço que o fim vem, a iminência do fim, que ele, desde que eu nasci, eu já tenho ali, sei lá, 90 anos de idade. Ele tá meio atrasado, assim, tá vindo de jegue, tá vindo de camelo, igual Abraão, foi de Ur para Canaã. Bom, de certa forma, se você quiser pensar de forma rasa, sim. Né? Tenho 36, desde que eu nasci, que eu ouço minha avó falar que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar. 36 anos que eu ouço no culto, que se Jesus não voltar hoje, Jesus até agora não voltou. Então, assim, né? Esse tempo aí tá meio diferente, sim, de fato. Mas se você olhar isso, esse tempo que nós estamos vivendo, em relação ao que já passou, em relação à eternidade, ele se torna uma fração. É que nós, quando nós vemos o tempo, a gente vê o tempo diferente de Deus ver o tempo. Porque Deus, ele é o tempo. Aleluia. Tá? Um exemplo. Imagina que a linha do tempo, ela é dessa parede até aquela parede. Ou melhor, dessa parede até essa. Essa é a linha do tempo. Do mundo. Da história, do universo, de tudo. Tá? Eu sou Deus. Eu sou Deus, né? Mas Deus está aqui olhando essa linha do tempo. Ele olha a linha do tempo como um todo, certo? Aqui você tem Adão e Eva. Adão e Eva conseguem enxergar, sei lá, Jesus Cristo aqui no púlpito? Não consegue. Em termos de perspectiva, se você colocar uma formiga aqui, olha a perspectiva de uma formiga em relação a outra formiga que está aqui. Então, a iminência, para nós, não parece iminente. Porque o nosso visual, a nossa comparação é uma coisa limitada ao que nós conseguimos entender. Mas quando você olha, por exemplo, o fim como esse prato aqui, o fim está próximo ou não está? Sim, tá chegando. Tá. Se eu colocar uma formiga aqui, talvez eu já consiga enxergar a parede ali. Ou seja, o fim está próximo. E aí você olha esse fim próximo em relação a tudo que já aconteceu, você fala, é verdade, o fim está próximo. Então, nós, na nossa ciência humana, limitada ciência humana, conhecimento humano, e até mesmo nossa própria soberba, nosso próprio orgulho, de não aceitar ou não querer aceitar de que existe um Deus que vai nos julgar no fim de todas as coisas, a gente tende a falar, ou a crer, ou a mentir para nós mesmos no final. Isso não faz, isso não tem nada, não. E aí eu estou desconsiderando toda a questão de você morrer antes do fim e tudo mais, de você morrer de salvação, não estou nem considerando isso, estou falando da volta de Jesus mesmo, do fim de todas as coisas. A gente acha que o fim não está tão próximo, mas o fim é iminente. O fim está próximo. Fala. Primeira Fran, depois a Kátia. Assim, é visível, né, que o fim esteja realmente, que esteja próximo, né? Eu acredito que é pela tecnologia, por essa coisa toda da gente ter acesso a 1000 informações ao mesmo tempo, eu acho que a gente vê tão nítido que o fim está chegando, né? Porque, por exemplo, há 20 anos atrás a gente não tinha essa tecnologia toda de se conectar e poder ver também catástrofes, né? Sim. Porque lá em Mateus 24 fala, né, que vai ter catástrofe, vai ter doença, vai ter isso, vai ter aquilo. E realmente tudo isso está acontecendo hoje, né? Então eu pessoalmente eu vejo literalmente o fim chegando, né? E aí assim, eu acredito que isso seja também uma forma de Deus nos mostrar, olha só, tá chegando. Acredito não, tenho certeza que é uma forma de Deus estar nos mostrando, o fim está chegando, né? Vocês têm
vocês têm acesso a isso tudo, vocês podem ver isso tudo, então acordem. Tipo assim. E do outro lado você tem Satanás falando, não tá chegando não. Exato, exato. Não, Mas, tá, né? dá tempo. Dá tempo, não, calma, é isso aí, né? Só que como a gente tem esse acesso às informações, então assim, só não vê quem não quer, na verdade, né? Quem tá chegando. Porque eu falo assim com algumas pessoas que não são cristãs, colegas, ontem mesmo eu encontrei uma colega no CREM de muitos anos e ela falando como o mundo tá estranho, como o mundo tá horrível, como o mundo tá não sei o quê. Aí eu falei pra ela, olha só, tá ruim mesmo, mas vai ficar pior. Exatamente. E isso é muito bom. E ela ficou olhando pra minha cara. E eu falei assim, não, porque, olha, eu sou cristã. E expliquei pra ela, né? Eu falei, e lá em Mateus 24, se você tiver uma Bíblia em mãos, algum dia você lê Mateus 24. É tudo isso que tá acontecendo. Ela ficou olhando assim pra minha cara. Às vezes a gente tem essa discussão, essas discussões na casa, essas conversas, que a Fabiana fala assim, poxa, como esse mundo tá ruim e tal, não sei o que, fico preocupado com o mundo que o Daniel e a Kira vai viver. E eu falo assim, vai ser um mundo bem pior do que o nosso. Ela fala, nossa, né? Não precisa falar desse jeito? Fala, vai ter que ser. Porque só, se não ficar pior, Jesus não vai voltar. Exato. Então você tem que decidir o que você quer. Você quer que Jesus volte ou você quer viver num mundo bom? Não tem. É igual você orar pela paz do mundo. Vamos orar pela paz do mundo? Não tem como ter paz, porque se tiver paz. Desculpa, Não, mas orar tem que orar. Orar você tem. Mas Mas você não pode esperar a paz. Tem que orar. Bem-aventurados aqueles que oram pela paz, né? Eu queria falar sobre o fim. Eu acho, não sei, meu marido sempre fala assim, essas coisas sempre aconteceram. Essas coisas. O problema é que hoje em dia qualquer coisinha em qualquer lugar, você tem na internet. E Salomão mesmo diz, né, que não há nada de novo debaixo do céu, né? Eu acho que o fim, o que eu fico mais preocupada, que eu vejo, eu vejo quase monótono, parece que tudo se repete, vai guerra e volta a guerra, porque a gente vem e volta, mas quando eu vejo a promessa de Deus, que Deus te falou que ia tirar o povo de Israel do Egito e tirou, eu vejo as palavras se cumprindo, aí sim eu vejo que o fim pode vir, está para vir. E o que me deixa mais preocupada é o fim rápido. É como você tem alguém doente em casa, a pessoa sempre pensa, não vai morrer agora não, vai dar tempo, ou eu estou doente, e de repente o fim é sempre muito rápido. E isso que me deixa um pouco surpresa, porque eu não sei quando é que vai ser o fim. Pode ser em qualquer minuto, a gente está batendo papo, mas pode ser sim, parece papo de crente, né? Mas pode ser de repente Jesus volte. É por isso que a gente está preparado como as 5 vídeos que entraram no casamento. E quando você olha, você fala, porque essas coisas sempre aconteceram. Sim, sempre aconteceram, porque o mundo ele é cíclico. A própria história de Israel é cíclica. Sempre aconteceu. Só que se você olhar os acontecimentos, os intervalos estão menores. É como um parto. As dores de parto. Quem teve parto normal vai saber do que eu estou falando. Você começa a ter contrações. As contrações elas vão aumentando a intensidade e diminuindo a frequência. Ou aumentando a frequência, né? Fica mais próxima uma da outra e fica mais aguda, até o momento que nasce a criança. Então assim, essas contrações já aconteceram. Sim, já aconteceram. Só que ela demorava mais tempo para acontecer entre uma e outra. Era de 1 em 1 hora, né? Não agora está de 5 em 5 5 minutos, 2 em 2 minutos. Então ela está encurtando. Então sempre aconteceu guerra, sempre aconteceu. Sempre aconteceu doença, sempre aconteceu. Sempre aconteceu tudo. Mas agora está ficando menos espaçado e mais agudo. É um pouco acadêmico, mas eu acho que sempre houveram guerras. O problema é quem escreve a história. Por exemplo, tem guerras que são escritas, são guerras que não... Por exemplo, quando eu vou ao Brasil e vejo aquele caos todo, nós estamos em guerra, só que ninguém fala que é uma guerra. Entendeu? Depende de como se interpreta, de como se escreve a história, quem ganhou e quem ganhou. Depois chega 50 anos atrás e você corrige. Eu acho que sempre aconteceram coisas. Ok, então, mas você não acha que agora está mais agudo e menos espaçado? Por exemplo, a falta de amor entre o ser humano. A falta de amor sempre existiu, desde que caiu no Abel. Foi uma falta de amor. Mas hoje você não vê isso com mais frequência? Ainda que seja, porque hoje tem internet, então você vê com mais frequência. Tá, mas você vê com mais frequência. Isso traz um mal maior para uma parcela maior da sociedade. Hein? Fala. Os irmãos falaram assim, eu pedi perdão por não ter feito ainda. É assim, só um comentário. O que acontece nos dias de hoje
entre aspas, a normalidade dos fatos, das coisas ruins. Uhum. Porque algo que antigamente tinha sido temor de não se praticar ou fazer, hoje está sendo natural praticar tais coisas. Isso. E a paz vinculada, pela qual a gente deve orar, é justamente isso, para que essas coisas cessem. Mas só que a paz está vinculada à volta do Messias. Porque se a gente analisar o contexto escatológico, a gente vê que o Messias ele vem a sua segunda vez para um reinado de paz. Porque na primeira vinda, propriamente dita, ele veio para ele mesmo disse, trazer espada, guerra. Mas o judeu ele espera o Messias para um reinado de paz. Por isso é que o contexto é orar pela paz em Jerusalém e Israel. Porque a paz está vinculada à volta de Jesus reinando em Jerusalém. É o que nós assembleanos acreditamos. Acreditamos nesse reinado de Jesus fisicamente em Jerusalém, no qual ele vai instaurar a paz mundial. Mas a paz verdadeira, não a paz que o anticristo vai fornecer. Ou seja, de certa forma, quando você ora pela paz, você ora para a volta de Jesus. Ora para que Jesus venha reinar em Israel. Então, assim, eu creio que hoje as coisas têm se intensificado porque as pessoas estão perdendo o temor. E isso precisa acontecer, como o Senhor mesmo disse, que é para que tudo venha acontecer conforme as palavras de Jesus. Se isso não acontecer, então a Bíblia vai estar contradizendo os fatos. Um outro lado que a gente pode também comprovar de que o fim está próximo são as próprias profecias, vamos dizer assim, não profecias, vamos lá, profecias mais fáceis de serem comprovadas, talvez. Um exemplo, nós vimos que a Mesopotâmia fica entre o rio Tigres e Eufrates, Babilônia e tudo mais. Na Bíblia tem uma profecia de que que nos últimos dias os rios Tigres e Eufrates secariam. E aí quando você vai olhar, nossa, o Tigres e Eufrates está secando, caramba. Estava escrito que ia secar. Namoro também da vida, né? A multiplicação das igrejas. Pois é, então quando você olha para essas profecias mais palpáveis, mais visíveis, físicas, que você Volta de consegue... Israel para o território, é um clássico. Um clássico. Então quando você olha para isso, bom, peraí, há 4.000 anos, até 1.000 anos atrás, falava que o rio ia secar. E aí se você falar para uma pessoa há 1.000 anos atrás que o rio ia secar, como que o rio vai secar? O rio que deu vida a tudo, vai secar? Não vai secar nunca esse rio. E aí hoje o rio está secando, você fala, bom, pelo menos alguma coisa tem aí. A ciência também já comprovou que a Terra está girando mais rápido e os dias estão ficando mais curtos. Você tem várias comprovações Está saindo do científicas eixo, né? A Terra Tá saindo. da profecia bíblica. Foi Então, bom. quando? Agora. E aí tem um ponto interessante sobre esse vem. O verbo, esse verbo vir, ele é repetido 10 vezes no versículo 1 ao versículo 10. Só que quando a gente olha para o verbo vir, a gente imagina uma ação que vai ser no futuro, né? Ó, vem aí 2023. 2023 não chegou ainda. Ele vai vir daqui a 25 dias. Só que em 4 ocasiões nesse texto, esse verbo vir, ele indica uma ação que já começou. Ou seja, não é mais vem aí a Copa do Mundo. Vem a final da Copa. A Copa já começou. Entenderam a diferença? Entre algo que vai vir no futuro e algo que vem, mas que já começou a vir. É como se eu falasse, vem aí um irmão da Itália ano que vem. Ou eu falasse, olha, tá vindo aí o pastor da Itália, ele saiu ontem à noite, tá vindo de carro. Vai chegar pro culto. Os dois são vem. Só que no segundo, a ação já começou. Em 4 ocasiões, no versículo 5 do capítulo 7, na parte B do versículo, que diz, eis que um só mal vem. Esse vem não é que, olha, o mal vai vir lá no futuro. Não, o mal já está vindo. Ele já começou a vir. Ou seja, não é ele vai vir, mas pode acontecer alguma coisa que ele não venha. Olha só, ele já saiu de onde estava vindo. Isso não tem uma analogia para os cavaleiros do Apocalipse também, que eles vêm, né? Ele veio para vencer, veio vencendo também. Talvez, não sei. É. Versículo 6, no final do versículo 6, diz, vem o fim vem, isso é futuro. Despertou-se contra ti, eis que vem. Esse terceiro vem, é o vem, uma ação que já começou. Ainda, versículo 7, vem a tua sentença. Esse primeiro vem a tua sentença, é um fim, é um vir de uma ação que já começou.
Diferente, por exemplo, do segundo. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo. Esse vem é futuro, não começou ainda. Mas o primeiro já veio. Por último, versículo 10. Eis que o dia, eis que vem. Esse vem também já começou. Então, isso tudo nos mostra sobre a iminência do fim. O fim vem. Não é vem, vai vir lá no futuro, vai vir para gerações futuras. Não, ele já começou a vir. É certo que ele está vindo. Ele vem. Então se prepara, porque ele vem. E que fim é esse? Vamos voltar lá para o versículo 2 do capítulo 7. Versículo 2, versículo 13 e versículo 6. No versículo 2 diz assim: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel. Vem o fim. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Versículo 3, versículo A. Agora, parte A. Agora vem o fim sobre ti. E por último, no versículo 6, vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Que fim é esse? Bom, esse fim é o fim. É o final. Mas não só o final. É o final junto, aliado com destruição, com ruína, com morte, com condenação, com julgamento. Ou seja, não é simplesmente um fim, acabou. Ah, tem um fim, acabou a distância, é isso, acabou. Não, é um fim com um marco. Condenação. Morte para uns, vida para outros. Galardão para uns, lago de enxofre, de fogo e de enxofre para outros. É um fim como condenação. É um fim como julgamento. Tá? No contexto do povo de Israel, aqui em Ezequiel, era um julgamento, era a destruição, ó, o fim de Israel. Acabou a paz de vocês. É a primeira destruição de vocês. Depois dessa tem mais uma, depois da segunda tem mais uma terceira. Ou seja, acabou ali Israel como, né, um povo unido, naquele lugar, transmorado e tudo mais. Para nós, apocalipticamente falando, profeticamente falando, o fim trata-se do julgamento. Nós vemos esse fim em Gênesis capítulo 6, versículo 13. Tá? Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 13. Gênesis capítulo 6, versículo 13, que diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. É o mesmo fim. Deus chega para Noé e fala assim: Noé, acabou. O fim chegou. O que foi o fim de Deus na época de Noé? Olha só, vou acabar com tudo. Uns vão morrer, outros vão viver. Noé com a sua casa viveu. Todos os outros morreram. É o mesmo fim. É o fim, não como fim final. É o fim como um marco para algo novo. No nosso caso, profeticamente, é o fim da nossa existência, vamos dizer assim, humanamente, como nós conhecemos, com julgamento e condenação, para aí sim começar os novos tempos, vamos dizer assim. Ok? Ainda sobre o fim, a gente vê no capítulo 7, nós vemos muita repetição. Versículo 2, versículo 3, 6 e 10. No 2 nós vemos: vem o fim vem. No versículo 6, vem o fim vem, eis que vem. No versículo 10, de novo: eis aqui o dia, eis que veio a ruína. Nós vemos uma repetição muito grande do termo fim, do termo vem, que chama a atenção. Me chama a atenção de propósito. Ezequiel, ele repete, não Ezequiel porque é a profecia de Deus, mas a repetição do fim, de vir o fim, tanta repetição, tem um propósito. E qual é o propósito? É realmente alarmar, é realmente causar pânico, vamos dizer assim. Por quê? Porque Deus já tinha falado com o povo de Israel de várias e várias outras vezes, por várias e várias outras pessoas, e ninguém deu a mínima atenção.
Deus já tinha falado várias vezes com o povo. Olha, vocês estão errados. Olha, se arrepende. Olha, não é assim. Né? E a gente pode referenciar isso lá desde antes de Israel ter rei. Lá quando ainda era, né, desde Moisés, que Deus fala para o povo, olha só. Moisés, vai lá, diz ao povo isso. Josué, fala ao povo isso. O povo vem aí. Aí agora tem um juiz, agora não quero mais juiz, aí quero um rei, aí vai com Samuel, aí Deus vai lá e fala, não, Samuel, olha só, o problema não é com você, o problema é comigo. Aí vem os reis, e aí Deus fala no período dos reis, o povo não dá ouvido, o reino divide. Nós vimos na semana passada, o reino foi dividido em quantos reinos? 2. Norte e sul. Qual era o reino do sul? Judá? Judá. E o reino do norte? Israel. Jerusalém era a capital de Judá. Judá. E qual era a capital de Israel? Tel Aviv. Samaria. Samaria. Os samaritanos. Então, Deus já estava falando há muito tempo. E aí chega uma hora que é como se Deus falasse, não, olha só, vocês não estão entendendo? Então eu vou ser bem repetitivo. É meio que eu faço aqui algumas vezes, sendo bem repetitivo para entenderem. Olha só, o fim vem, o fim vem. Era realmente para causar pânico, para chamar atenção, para ver se as pessoas, se o povo conseguia finalmente prestar atenção e entender que, olha só, o fim vem, vai chegar. Se arrepende, muda, faz alguma coisa, porque o fim vem. No final das contas não aconteceu nada, não surtiu nenhum efeito, vamos dizer assim, mas foi avisado. Fala. O que é interessante nessa perspectiva, porque de um lado ele fala do fim, que vem isso, mas ao mesmo tempo diz que endurecia os corações, não é? Onde que ele fala isso? Não tem porque o povo tem um coração duro e ele ia pregar e não ia ser escutado. Israel. Durante os equipes. Mas aquilo, no livro de Ezequiel. É. Sim. Então é meio complicado, né? É como o faraó, por exemplo. Quando Moisés vai falar com o faraó, ele vai falar que Deus endureceu o coração de faraó. E aí pode parecer isso, poxa, mas por que Deus endureceu o coração de faraó? Deus mal é esse que endurece o coração para a palavra? Mas quando a gente reflete sobre isso, não é que Deus tenha de fato endurecido o coração de alguém, porque Deus não tem esse prazer. Mas as transgressões dessas pessoas, a falta de credibilidade que essas pessoas davam à palavra de Deus, fazia com que endurecia. Fazia com que o seu próprio coração se endurecesse. Uma consequência, né? É uma consequência, entende? Coisa que não é muito difícil acontecer hoje. Você fala para a pessoa e você vê que cada vez mais, quanto mais você fala, mais endurecido está o coração da pessoa. Ou, cada vez mais que eu oro e busco uma resposta de Deus, mais eu me endureço o meu coração. Por quê? Porque o meu coração está tão revoltado, vamos dizer assim, com a falta de resposta, que fala assim, eu oro, Deus não me ouve, aí eu me distancio de Deus, e aí Deus vai falar, não vou me ouvir, e eu não vou ouvir. Entende? Era o que acontecia com o povo. O povo tinha um coração duro e cada vez endurecendo cada vez mais. Por causa da natureza do povo. Que é a nossa natureza. Humana e pecadora. Ok? Então, a repetição da palavra fim, do juízo, era justamente para causar alarme, para causar pânico. Nos dias de hoje, também tem um pouco desse intuito. Para causar despertamento. Talvez pânico seja uma palavra ruim, pesada, as pessoas usam toda ruim, mas despertamento. E mesmo assim você vê que o povo não desperta. Olha, Jesus vem. Há 30 anos que eu ouço que Jesus vem. E há 30 anos que eu não estou pronto para Jesus vir. Então não está adiantando. Você fala, as pessoas não acordam, as pessoas não estalam. Olha, o fim vem. Olha, nossa recompensa não está aqui. Olha, nós não somos desse mundo. E ao mesmo tempo que você fala isso, uma vez, tem 2 vezes a pessoa falando, não, mas eu quero a recompensa aqui. Não, mas eu quero viver bem aqui. Não, mas o eterno é muito longe. Não, mas fala que vem vir há 30 anos e não veio ainda. Então a gente pode falar assim, poxa, mas caramba, precisava chegar nesse extremo, repetir tantas vezes, o povo não dava atenção, e a gente coloca a culpa no povo, mas a gente não entende que nós somos o povo, a gente faz exatamente o que o povo de Israel fazia. Porque a história de Israel, o espiritual de Israel era um ciclo. Israel estava bem, aí ficava mal, chegava no fundo do poço, se arrependia, ficava bem de novo. E nós não somos assim? Nós também somos assim constantes. Estou bem, vou para a igreja, oro, jejuo, leio a Bíblia. Aí começa a ficar bem, né? Aí tem um
família está com saúde, né? Vivendo lá fora. Aí eu deixo de ir para a igreja, eu deixo de orar, eu deixo de jejuar, deixo de buscar, deixo de ler a Bíblia. Aí o inverno chega, eu fico desempregado, o filho fica doente. Aí eu vou, começo a orar, começo a jejuar, começo a ler a Bíblia, começo a me santificar, busco a Deus. Aí o emprego vem, o filho fica bom, o verão chega. É a mesma coisa, acontece a mesma coisa. Nós somos assim. A gente olha o povo de Israel e fica apontando pelo povo de Israel, quando na verdade o povo de Israel é apenas um reflexo. Nós somos apenas um reflexo do povo de Israel. O povo de Israel é um espelho. A história do povo é um espelho. Poxa, Ezequiel estava falando que o fim ia vir, mesmo assim eles continuaram e o fim veio. Ah, surpresa, fim de surpresa. A gente fala que Jesus vai vir e mesmo assim todo mundo continua vivendo como se Deus não viesse, como se Jesus não viesse. Uma igreja de Filadélfia, né? É a mesma coisa. A gente não consegue aprender com os nossos erros. O ser humano, ele tem dificuldade em aprender com os seus erros. Sobre a sentença da profecia, sobre a sentença do fim. No versículo 4 e o 9, vamos ler Ezequiel capítulo 7, versículo 4 e versículo 9. Versículo 4. E não te culpará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E sabereis que eu sou o Senhor. Agora versículo 9. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade. Conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Poxa, está repetido. Será que é um erro de tradução? Quem está fazendo seminário a semana passada acabou o módulo sobre bibliologia, sobre a história da Bíblia, e tradução da Bíblia e tudo mais. Poxa, será que foi um erro de tradução? Será que os maçoretas lá, né, escreveram errado? Por que repetiu o versículo 4 e o versículo 9? Não é intencional. O versículo 4 e o versículo 9 estão repetindo porque é intencional. Olha só, vai vir a abominação. Olha só, vai vir a destruição. Olha só, vai vir o juízo. E o juízo vai vir pesado. Ah, pesado? Por quê? Deus julga pesado? Sim, ele julga pesado. Mas ele julga justo. Isso significa que se as minhas obras foram pesadas, o juízo vai ser pesado. Se as minhas obras foram leves, o juízo vai ser leve. Seja por bom, seja por mal. Essa é a diferença do mundo. O mundo ele julga pesado, como Nabucodonosor fez com o povo de Israel, mas ele perde a mão. Ele extrapola. Seja para mais ou seja para menos. Deus não. Deus ele faz pesado porque de fato a obra é pesada. Deus ele recompensa muito porque de fato fez muito. Ele recompensa pouco porque de fato fez pouco. Deus é justo. A recompensa de Deus é sempre justa. Mas você não falou agora que a medida é diferente? Sim. Mas medidas diferentes, sem recompensas diferentes. Mas sempre justas. Cada um tem a sua medida. Como um todo. Cada um tem a sua capacidade de fazer a obra. Talvez a minha capacidade seja apenas de chegar aqui e arrumar a mesa da ceia. E eu vou ser recompensado por isso. E se essa foi a minha única capacidade e eu fiz a minha capacidade bem, eu vou receber bem. Agora, se a capacidade do Diácono Vinícius é tocar o trombone e ele tocar mal, ainda que humanamente o tocar mal dele requeira mais dedicação, mais empenho, mais sei lá o que, do que arrumar a mesa, ele vai ser recompensado de acordo com a medida dele, com as obras dele. E eu com a minha, com as mesmas medidas, com a minha medida, com a minha obra. Não necessariamente são iguais. Aí é onde eu falo que a gente tem que entender que cada um tem a sua medida. Talvez pro irmãozinho arrumar a mesa da ceia já é coisa demais. Já é um sacrifício tremendo. Poxa, mas arrumar a mesa, ele não consegue vir aqui arrumar a mesa. Para ele, essa é a medida. Para ele, esse é o trabalho. Para outro trabalho é tocar. Para outro trabalho é cantar. Para outro trabalho é pastorear. É igual lá a palavra do semeador, né? Ele fala, uns dão 30, outros 60 e outros 90. E cada um vai dar o fruto ao seu tempo. Então a gente não pode querer misturar as medidas. É igual cozinha. É uma xícara de óleo, uma xícara de óleo. Ah, mas é uma xícara também de... Ah, vou tomar uma xícara de água. Não, mas se você tomar uma xícara de água, a água vai fazer outra coisa. É uma pitada de sal, uma pitada de sal. Cada um tem a sua medida. A gente não pode querer comparar as medidas de Deus. Porque cada um tem uma medida, cada um tem uma história, cada um tem um plano. A gente tem que entender a nossa medida, entender o nosso plano e nos ater a ele. Ah, mas eu estou fazendo mais do que o fulano.
porque eu estou fazendo mais, eu sou mais importante. Ninguém é mais importante que Deus, cada um tem a sua medida. Se para mim é medida, né? A gente conhece um pastor que tem pastoreia 3 igrejas. Poxa, é um sacrifício. 3 igrejas, 1 hora, pá, isso aqui, o cara não para. É a medida dele. Se ele está fazendo, se Deus deixou ele fazer, é porque é a medida dele. Para outro vai ser pastorear 4, 5. Para outro vai ser pastorear 1. Porque a medida dele é 1. Não é 3, não é 4, não é 5. Cada um faça bem de acordo com a sua medida. Seja para o bem, seja para o mal, como Nabucodonosor. Nabucodonosor tinha a medida dele de mal. Ele extrapolou essa medida. Deus cobrou ele, como a gente viu em Jeremias. Ok? Então, a gente vê que a sentença é repetida. Isso nos mostra que, poxa, então de fato a sentença é pesada. Sim, a sentença de Deus é pesada, mas ela é justa. Ela é justa porque Ele é um Deus justo. E assim, foi assim com Nabucodonosor, foi assim com o povo de Israel, vai ser assim conosco. Pode ter certeza, a sua sentença, seja ela boa ou ruim, ela vai ser justa. Ninguém consegue enganar Deus. Ninguém consegue articular com Deus. Ninguém consegue falar, não, Deus, mas veja bem, 5 de dezembro, estava 0 grau, poxa, o senhor não estava lá, e o trem atrasou, o metrô quebrou, o sapato estava apertado, precisei ir no banheiro. É justo. A medida de Deus é sempre justa. Isso é bom porque a gente sabe que a gente vai ser recompensado justamente. Mas por outro lado, isso deve nos alertar de que nós seremos julgados e condenados justamente. Deus é justo. E aí, para nós encerrarmos, eu queria ler... Bom, antes vamos ler Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Que diz... Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, tudo que nós fizermos, seja bom, seja ruim, a gente vai colher. A gente vai ser recompensado ou a gente vai ser condenado. Tudo, exatamente tudo. Cada respiração. Então eu tenho que respirar mais ou menos. Claro, é uma analogia, né? Você respirou demais na terra, então está aqui a sua... Não, mas tudo o que nós fazemos, cada palavra, cada pensamento, cada ato, tudo que nós fazemos e deixamos de fazer, nós seremos recompensados ou condenados. Pode ter certeza disso. E vai ser uma recompensa justa, porque Ele é justo. Porém, para nós encerrarmos, Jeremias capítulo 26, versículo 3. E isso que é o mais... Porque, lendo tudo isso, depois você pode falar assim, poxa, mas caramba, Deus é pesado, porque Deus é isso, porque Deus é aquilo, porque Deus não dá chance, porque Deus é... Tem um ditado que diz que Deus é pai, não é carrasco. Você pode falar, poxa, mas para mim, depois dessa lição, Deus é carrasco, não é pai. Vamos lá para Jeremias capítulo 26, versículo 3. Jeremias capítulo 26, versículo 3. Que diz assim: Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes, por causa da maldade das suas ações. Jeremias capítulo 26, versículo 3, nós vemos um Deus justo, um Deus que condena pesado, um Deus que julga pesado, um Deus que deixa Nabucodonosor julgar o seu povo, mas porque Nabucodonosor extrapolou a medida, ele vai lá e julga Nabucodonosor também. Nós vemos esse Deus se arrependendo se alguém se converter dos seus maus caminhos. Esse capítulo 26, versículo 3. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependo do mal que intento fazer-lhes, por causa da maldade das suas ações. Ou seja, Deus ele intenta fazer o mal, ou trazer a condenação. Deus não faz mal para ninguém. Mas trazer a condenação, trazer o juízo por conta de uma ação ruim que nós fazemos. Mas, no início do versículo 3, pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho. E aí, se isso acontecer, Deus ele se arrepende desse juízo que ele intenta fazer. Não é que Deus não vai fazer o juízo, mas Deus ele muda o seu juízo de acordo com a intenção do nosso coração. E essa é a diferença. Os outros deuses, vamos dizer assim, o mundo, ele não se arrepende do que ele ia fazer.
O que a gente mais vê são pessoas que intentam fazer alguma coisa, vê que está errado, mas fala assim, não, agora eu não posso voltar atrás, agora eu tenho que fazer. Agora eu vou até o final, porque minha palavra é isso, e eu vou fazer mesmo, e que se dane, e eu vou fazer. Deus não. Deus, ele queria destruir o mundo, mas ele olhou e viu que não era justo, então ele salva Noé. Deus, ele queria destruir Sodoma e Gomorra, mas aí Abraão fala assim, Deus, se tiver 10 mil, se tiver 1000, se tiver... Poxa, só tem Ló, tá bom, então eu tiro Ló e destruo Sodoma e Gomorra. É assim que Deus faz. E isso que serve de consolo para nós. Que mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós ignorando os avisos do fim que está próximo, mesmo nós ignoramos a destruição que está próxima, mesmo nós ignoramos todos os avisos que Deus nos dá através dos profetas, sua palavra, falando conosco diretamente, mesmo nós ignorando tudo isso, se em algum momento nós pararmos e nos convertermos nos nossos maus caminhos, Deus, ele se arrepende daquilo que ele tinha pensado em fazer. Ou seja, Deus, ele fala assim, não, eu ia trazer destruição, eu ia trazer condenação por causa desse mau ato. Mas ele se converteu, ele não faz mais isso. Ele mudou. Ela mudou. Então tudo isso que eu tinha pensado em fazer, tudo isso que eu ia trazer como consequência, eu apago tudo isso e eu faço tudo de novo. Igual Nínive, Essa é a nossa esperança. né? Como Nínive. Desculpa, não quis interromper. Essa é a nossa esperança. Jeremias capítulo 26, versículo 1.